Olá, galerinha, novamente aqui, aula agora de Sociologia. Nós vamos na página 35, Sociologia Compreensiva, é a aula 5. Nós vamos dividir essa aula em duas também, porque tem dois autores que eu não quero confundir a cabecinha de vocês. Então vamos tratar do Max Weber primeiro e depois trataremos do Karl Marx. Bom, Max Weber, ele vai ser interessante a abordagem dele, porque ele vai pensar a sociedade como algo exterior e super, como algo assim, não, vamos voltar tudo de novo aqui, né? Ele pensa diferente do Durkheim, que a gente viu na aula passada, que o Durkheim via a sociedade como um conjunto de normas e regras de vida, né, que iam se consolidar fora do indivíduo, né? Já o Max Weber, que é o nosso sociólogo da aula de hoje, ele vai ver exatamente, vai valorizar exatamente o indivíduo, o oposto do Durkheim, que valorizava a sociedade como um todo, o coletivo. Ele diz o seguinte: a sociedade não é algo exterior e superior aos indivíduos, como o Durkheim pensava. O Max Weber vai pensar diferente. Porque ele vai pensar a sociedade a partir do indivíduo. São as relações sociais entre os indivíduos que vai fazer com que exista a sociedade, com que existam as relações sociais. É de baixo para cima. As normas, as regras, elas nada mais são do que o resultado do conjunto de ações de indivíduos. Os indivíduos interagindo, eles é que vão propor as normas, as leis. As ideias coletivas, como Estado, mercado econômico e religião, elas só existem, segundo o Max Weber, elas só existem porque muitos indivíduos se orientam de forma a fazer com que essas coisas aconteçam, suas ações aconteçam em determinado sentido. Muito bem. Então ele vai definir como objeto da sociologia a ação social. A ação social é o objeto de estudo da sociologia. A sociologia, como ciência, ela vai focar em cima daquilo que ele chama de ação social. E o que é ação social? O nosso texto diz que é qualquer ação que o indivíduo pratica orientando-se pela ação dos outros. Qualquer ação que o indivíduo, nota que ele valoriza o indivíduo, em detrimento do social, do grupo social, qualquer ação que o indivíduo produza, e que essa ação ela envolva outros, ela é chamada de ação social. Vai dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui, um eleitor, ele diz que um eleitor, ele vota, na verdade, ele define o voto dele orientado pelos demais. Você já deve ter ouvido falar por que é tão importante as pesquisas, antes da eleição, antes do dia da eleição, porque ele sabe que muitos indivíduos, na verdade, só decidem seu voto vendo as estatísticas, vendo quem está na frente. Então, dizem que não quer perder o seu voto. Era isso que o Durkheim está falando. Os indivíduos são dirigidos pelas suas ações, pela ação dos outros. Um outro exemplo que ele dá aqui, de várias ações sociais, ele diz assim: as relações sociais, entretanto, embora essas sejam individuais, sejam de indivíduos com indivíduos, ele diz que nem sempre uma relação entre dois indivíduos é uma ação social. O exemplo que ele dá você vai andando na rua e vem outra pessoa e sem querer vocês esbarram uma na outra. Há uma relação entre vocês, mas ele diz que isso não é uma ação social. Agora, se vocês pararem para conversar, se vocês discutirem, se vocês brigarem, aí sim já é uma ação social. Por quê? Porque houve essa inter-relação. Ele vai dizer, houve relação social. Se há se esbarra um pelo outro, mas não há nenhuma comunicação, ninguém fala nada, se esbarra e continua, não houve relação social, não houve ação social, portanto. Quando os indivíduos agem com intencionalidade, eles estabelecem as relações significativas entre si, e aí nós podemos chamar isso de ação social. Houve uma intenção, discutiram, intenção de vencer, de brigar, mas se não houve intenção, se bateram e passaram pelo outro, não houve intencionalidade, não houve interação social, então não houve uma ação social aqui. Há 4 tipos de ação social para o nosso Max Weber, que estão aqui no nosso livro. A primeira é tradicional,
que é aquela que vem por hábito, né, pela tradição. Por exemplo, ele vai dar um exemplo só, compra de um tênis, né, nos 4 tipos de ação social. Na primeira, que é a tradicional, vamos supor que você vai comprar um tênis, mas você escolhe aquele tênis que sempre todo mundo da sua família comprou, já é uma tradição, todo mundo está acostumado a comprar, então você compra. Então é uma ação social tradicional. A afetiva é aquela que você, por exemplo, compra o tênis porque você gosta daquela marca, gosta daquela cor, só compra daquela. Há uma relação afetiva, né? Então ela é uma ação determinada por afeto ou por estados emocionais. A terceira forma é a racional, com relação a valores. Ele diz que são crenças conscientes em um valor considerado importante, independente do êxito desse valor, desse elemento na sociedade. Por exemplo, você vai comprar o seu tênis, mas você não compra aquele que está na moda, aquele que está fazendo a propaganda, você compra aquele que você racionalmente, né, já escolheu. Você gosta daquela marca, então você já não vai olhar, você já vai certo que vai comprar aquela marca ali, porque você acha que é o melhor, você raciocinou, por isso que é uma ação social racional com relação a valores. Então, aquele que você gosta, a marca que você gosta, e às vezes não é o preço mais caro, é o preço razoável. E a quarta e última, ação social, é aquela que é racional com relação a fim, né? Determinada pelo cálculo racional estabelecido de acordo com a finalidade. Por exemplo, a relação ao tênis, você vai comprar o tênis, mas você não vai comprar pela marca, pelo preço, porque é mais bonito, porque está na moda. Você vai comprar o tênis para a finalidade a que ele se propõe. Por exemplo, você é um jogador de futsal. Então, o tênis de futsal é diferente de um tênis de caminhada, de um tênis de passeio, de um tênis de corrida, de um tênis de atletismo. O tênis de futsal é diferente. Então, você vai comprar de acordo com a finalidade. Por isso que ele diz racional com relação a fins, ou seja, fins de finalidade, certo? Muito bem. Virando a página, nós temos o Karl Marx, que vai ficar para a próxima aula, mas eu vou corrigir 2 questões para vocês. A questão, vamos ver lá primeiro, a questão do Max Weber aqui, a questão de número 5. Abre aí no seu livro, que diz assim: o impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem em si mesma nada que ver com o capitalismo. Pensa o Max Weber. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humana, mas em todos os tempos e em todos os países, sempre que se tenha apresentado a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, diz o Max Weber, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente capitalista e racional, pois assim deve ser, numa ordem completamente capitalista da sociedade. Uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucro estaria condenada à extinção, pensa o Max Weber. Então a pergunta é, o capitalismo moderno, segundo Max Weber, você vai ver que na próxima aula, segundo Karl Marx, é totalmente diferente, mas segundo Max Weber, o capitalismo moderno apresenta-se com uma característica fundamental. Qual é essa característica? Então nós temos a letra A, competitividade decorrente da acumulação de capital? Não. Implementação da flexibilidade produtiva e comercial? Também não. Ação calculada e planejada para obter rentabilidade? Lembre que ele falou que o capitalismo ele existe para oferir lucros. Então aqui está falando de rentabilidade, que é a mesma coisa que lucros, da letra C de casa, C de certo. E nós vamos ver a questão número 10, que é a última questão aqui, que também se refere a Max Weber. Para Weber, a sociologia é a ciência que pretende entender a ação social, interpretando-a e buscando aplicá-la casualmente em seu desenvolvimento e efeitos. Ponto. Segundo Colliot-Tellener, a compreensão da ação social, longe de constituir um simples elo
da exemplificação casual é o método específico da sociologia que daí extrai por essa razão a sua denominação. A pergunta é, conforme Weber, a sociologia deve ser o quê? Especulativa, letra A. Objetiva, letra B. Positiva, a letra C. Positiva é o Comte, né, do positivismo, então não é a letra C. Factual, letra D. E compreensiva, letra E. Perceba que a resposta está no próprio enunciado da questão, quando ela diz para Max Weber, a sociologia é a ciência que pretende entender. Olha a dica aí. E a resposta correta é compreensiva. Compreender. Entender, compreender. Percebeu? Letra E é a resposta correta e esta é a nossa aula de sociologia para hoje. Rapidinho, né? Valeu? Beleza, a gente se vê.